A gente tá vivendo num futuro distópico para quem ouviria esse podcast na semana passada. Eu não consigo dizer com palavras fortes que o mundo de hoje é o mesmo mundo que eu vivia na semana passada. Aí o mundo mudou, a NBA mudou, é uma liga completamente diferente. E por conta de um evento, de um dia, eu acho que é o dia mais caótico da história de toda a liga, a Free Agency do domingo. Domingo foi dia 30. Dia 30, Felipe? Exatamente dia 30, quando a gente estava simplesmente criando algumas expectativas, planejando vídeos. A gente fez vídeo pra caramba, né? Se você não acompanhou, basicamente todos os principais movimentos dessa Free Agency foram comentados no nosso canal. E isso, a gente até aumentou um pouco o nosso volume de vídeos. A gente tá fazendo... pouquinho? Meu amigo, a gente tá lançando 2 vídeos por dia, basicamente. E é algo bacana que a gente pode agradecer muito a quem tá acompanhando, porque o canal tá crescendo com esses vídeos, a gente tá recebendo um feedback bacana. A galera tá gostando. Tá legal. Tá muito firmeza, tá muito bacana. Mas, que Free Agency maluca, Felipe. Que Free Agency maluca. Se eu volto no tempo e falo, ó, Heitor do passado, se prepara que domingo vai ser o caos. Ele vai falar, tá, sempre é o caos. Mas quão de caos vai ser isso? Ó, caos nível D'Angelo Russell no Warriors. Eu acho que ele ia dar uma risada na minha cara e falar, você tá louco, não tem como isso acontecer. Não é fisicamente possível, as leis da natureza não permitem isso. Permitiram, Felipe. As leis da natureza não permitem, mas as leis da NBA permitem. E eu tô ansioso pra ver também o Heitor do futuro, depois da decisão de Kawhi Leonard. Olha, o Heitor, desse momento do presente da gravação do podcast, que a gente tá fazendo na quarta-feira, às 8 da noite, ele ainda não sabe. Ele tá que nem o Heitor do passado nessa. Só que ele tá com uma puta ansiedade. Esse filho da puta do Kawhi Leonard fica aí assistindo o Verão 90, comendo a pipoquinha dele com Nutella porque ele fumou um baseado e tá com larica. Fica fazendo essas coisas, mas não anuncia pra onde ele vai jogar. Por um lado é bacana isso, né? Porque logo no primeiro dia a gente já teve tantos negócios grandes dos principais jogadores fechando. Pelo menos a gente vai tendo aí um suspense. Talvez. Mas pelo menos eu espero que seja o Heitor do futuro. Só que não do futuro da semana que vem, porque aí já vai ter acabado todas as minhas unhas, meus cabelos que já não são muitos. Já vão ter acabado, mas vamos ver, né? Vamos esperar. Eu espero não ficar puto. Só isso que eu espero nesse momento. Não ficar puto. Porque tem um time que se ele escolher, eu vou ficar muito puto. Não vou revelar aqui porque eu posso ofender os torcedores desse time. Deduzam. Vocês já sabem qual que é o time que eu vou ficar muito feliz. Mas também vão saber o time que eu vou ficar muito puto. Bom, a proposta desse vídeo vai ser diferente, né, Felipe? Durante a semana, com os vídeos que a gente foi no canal, a gente foi comentando troca-troca. E a gente acha que não devemos comentar essas trocas aqui. Mas a gente vai eleger os vencedores da Free Agency, Felipe. A gente ainda tá no meio dela, né? Negócios vão ser fechados, como a gente disse, tem um dos principais jogadores ainda na parada. E tem mais alguns jogadores interessantes que podem acabar fechando com outros times. Então, o que vale a pena até agora é a gente dar uma elencada nos principais times, nos que melhor desempenharam nessa função de reforçar os seus elencos, como aqueles que simplesmente decepcionaram, fizeram ou movimentos estranhos, ou simplesmente não conseguiram fazer os movimentos que estavam sendo planejados há muito tempo e reportados pela mídia, né? Exatamente. Bom, a gente vai selecionar 3 de cada. Só que o terceiro de cada um foi difícil da gente selecionar porque a gente viu a maioria dos times fizeram negócios bons. Eu acho que foram negócios bons. Isso, entre um ou outro que fez negócios bons e um negócio ruim, pagou demais pra algum cara às vezes. Sim. Mas acho que dos dois lados pra gente teve 2 claros perdedores e 2 claros vencedores. Aí esses terceiros que foram mais... Isso. Tem um vencedor que a gente ainda não sabe quem vai ser. Obviamente, quem ficar com o Kawhi Leonard vai ser talvez até o grande vencedor dessa Free Agency. A gente já viu o que Kawhi pode fazer por uma franquia aí, né, cara? Que nunca venceu um título. Sim. Podia ir pra outra que nunca venceu um título também. A gente não ia reclamar, né? Mas... que o Denver não pode. Mas vamos lá. Você quer começar por quem? Pelos bons ou pelos ruins? Cara, vamos começar pelos ruins, porque aí já
depois tem mais chance da galera ficar ansiosa pra saber quem são os vencedores. Verdade. Acho que ele também sabe quem são os vencedores. A gente tá fazendo só papel de tonto aqui. Mas isso é o que a proposta do nosso podcast. Essa é tonto, né? Quem Esse é assiste os nossos vídeos antigos, se você for bem paciente e olhar entre eles, tem um vídeo que aparece a nossa cadela. Nossa, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Faz um bom tempo isso, né? Mas vamos lá. Primeiro perdedor que a gente vai falar, Felipe. Eu acho que não é um perdedor tão claro assim pra todo mundo, mas a gente pode dizer que é um perdedor por falta de oportunidade, que é o Minnesota Timberwolves. Porque o Minnesota Timberwolves, se você for analisar, eles não fizeram negócios ruins. Eles conseguiram um Jordan Bell, que a gente não acha nada demais, mas é muito barato. Conseguiram Noah Volen. Só que eles tinham um objetivo muito claro nessa free agency, que era negociar com o D'Angelo Russell. D'Angelo Russell que... Parece que, na verdade, eles tinham liberado todo o espaço no... Já tinha trocas feitas para liberar o espaço no salário para aceitar o D'Angelo Russell. Mas, meu amigo, não deu. D'Angelo Russell foi pro Warriors. Aí eu acho que já não dá pra entrar tanto no mérito da incompetência do Minnesota. A incompetência do Minnesota vem em outros momentos. Então, acho que a incompetência do Minnesota foi algo histórico da franquia, esses últimos anos aí. Sim. Que culminou nas poucas chances de seduzir também alguns jogadores até. Sim. Tipo, se o time tivesse num momento bom, se o time tivesse bem, com um status legal, talvez eles até tivessem algum jogador que pudesse ser um plano bem interessante. Sim. Mas... E também a incompetência de não conseguir liberar salário para conseguir trazer jogadores bons. Você tem o Andrew Wiggins lá que recebe 30 barão por mês lá. 27,5. Não é por mês também, né? Se fosse por mês, isso é meio absurdo. Por mês. É por ano. Por ano. Tem o seu salário de o rookie máximo, né? Que assinaram com ele. Mas... Tá... Não foi bom. Não. E, querendo ou não, tipo, se fosse pra absorver também um Russell, você tem um Jeff Teague que ganha 19 milhões. Você tem um Gorg Dieng que ganha 16 milhões. 16 milhões, um dos... Quem pagaria 16 milhões pro Gorg Dieng? Acho que nem os pais deles pagariam. Porque ele não merece. Desculpa, Gorg Dieng, se você tá ouvindo esse podcast, mas você não merece 16 milhões. Não. O Gorg Dieng... É que depois que o cap aumentou, até hoje a gente vê os times confortavelmente dando contratos ruins para jogadores medianos. Sim. E o Gorg Dieng, depois de um tempo, a gente pode dizer já que ele nem é mais mediano, sabe? Sim. Eu acho que o Gorg Dieng é um jogador ruim. Sim. Ganhar 16 milhões, nem fudendo. Ele valeria, sei lá, um mínimo de veterano. Você pode pensar, putz, eu vou trazer o Dieng. Eles acabaram de pegar um Noah Vonleh aí pelo mínimo de veterano. Que é melhor que o Gorg Dieng. Que é melhor. O Jake Layman também, signing trade, chegou? Jake Layman chegou em signing trade, mas ele tá ganhando um pouco mais. 3 milhões, mas mesmo assim. Tipo... Sim. Mas, não é bom. O Minnesota não é um grande perdedor, tanto que, como a gente falou, a gente estava até em dúvida quem que a gente ia colocar nessa terceira posição. Acabou colocando... Você sabe que eu pensei em outro time pra ser perdedor nesse lugar? Quem? Charlotte Hornets. É. Eles foram bem perdedores, Felipe. Mas... Charlotte Hornets tá pagando 50 e tantos milhões no... Terry Rozier. 58. Isso é tudo que eles pagaram no Kemba Walker nos últimos anos. E perderam o Kemba Walker. Eles foram perdedores, né? Foram, mas aí também eu acho que entram circunstâncias que vão além só da incompetência nessa free agency. Ah, com certeza. O Kemba, pra mim, tipo... Na verdade, todos que vão estar aqui, a incompetência não é unicamente dessa free agency. Sim. É de várias. Mas é que tem alguns times que, tipo... toda free agency também fala um monte de coisa, não faz porra nenhuma. O Charlotte nunca teve força pra fazer grandes movimentos na free agency. Não. E na hora de perder um Kemba Walker, eu acho que acabou sendo meio que inevitável, sabe? Eu só acho que foi muito overpaid o Terry Rozier. Ah, isso daí com certeza. Terry Rozier mal chega a 10 pontos por jogo na temporada. Eu acho que isso foi puro desespero. Eu acho que eles podiam ter se desesperado com outros jogadores. Sim, com certeza. Mas não foi uma free agency muito boa pra ele. Mas a gente teve times que foram piores ainda. Por incrível que pareça, Phoenix Suns não fez um movimento ruim. Só que também não fez um movimento bom.
Só que ele vira bom em comparativo com o Phoenix Suns dos últimos anos. Alguns movimentos, na verdade. Por exemplo, trazer o Ricky Rubio não é ruim. Mas não é bom. Ele não é o melhor armador dessa classe. Eles vão pagar uma grana alta no Ricky Rubio. Uma grana muito alta no Ricky Rubio. Eles vão pagar em torno de 20 milhões? 16 milhões ao ano. 16 milhões ao ano. É melhor do que trazer o Terry Rozier por 18 milhões ao ano. O Terry Rozier foi até mais de 18 milhões, né? Dá mais. Dá um pouquinho mais aí. Dá uns 19 por aí. Dá quase 20 aí. Realmente, né? Porque 20 seria 60. Por que não deram 60 logo? Já fica redondinho. Redondo, né? Pra nós conseguir fazer a conta direito. Só quer atrapalhar o Charlotte Hornets. Pensar nos jornalistas. Mas o Ricky Rubio não vale isso. Desculpe, fãs do Ricky Rubio. Não vale isso. Fecharam com o Frank Kaminsky. Frank Kaminsky eu achei até um contratinho interessante. Usando a room deles, tipo... Não estão pagando caro, 4.7. Sim. Só que teve alguns movimentos que não necessariamente eles fecharem que são absurdos. Eles não quiseram fazer uma reunião com o D'Angelo Russell. Que ele fala que seria uma presença ruim de vestiário pro Devin Booker. Aquele comentário brilhante no Twitter lá, que o Phoenix Suns basicamente agiu como uma mãe, né? A mãe do Devin Booker. Ele tem influência ruim sobre meu filho. Só que, tipo, o vestiário do Phoenix Suns tem o Robert Saver. Que é influência pior do que o Robert Saver. Horrível. E tem outros movimentos que demonstram os últimos anos deles, na verdade. Pega alguns dos principais rookies draftados por eles nos últimos anos. Dragon Bender, Marquise Chriss e Josh Jackson. Só no ano passado e no ano Devin Booker. Só exclui esses dois que continuam lá. Todos liberados de graça. O Mikal Bridges ainda tá lá, né? Mikal Bridges ainda tá lá. Mas, cara, esses 3 nomes não necessariamente performaram bem. Eu acho que o que teve um desempenho melhorzinho aí, talvez tenha sido o Josh Jackson e o Marquise Chriss no comecinho. Sim, mas é que aquela coisa, é comum você escolher errado um nome. Agora 3, né? 2 nomes é coincidência. Só que 3 é erro, cara. 3 é falha de caráter. O problema com o Josh Jackson tá mais embaixo, né? Porque a gente sabe que ele, teoricamente, ainda tem potencial para ser um tipo de jogador relevante para NBA. Sim. Questão técnica. Agora, os outros em si, realmente, são problemas. E, basicamente, esses movimentos aí não fizeram o Phoenix Suns, que deveria já estar buscando voos maiores no Oeste, ter... Esse Phoenix Suns era pra ser um time que brigaria por mando de quadra. E vou até pegar os drafts dos últimos anos pra ver quem eles deixaram passar. Mas pode continuar seu comentário aí, Felipe. Então, não, é justamente isso. Era um time que deveria estar pegando playoff, devia estar brigando. Eu acho que já desde uma ou pelo menos 2 temporadas atrás, um time que já deveria estar mais forte nessas brigas. Não ficar brigando pra não ficar em último. Sim. E isso pode ter um peso enorme, cara. Porque eu acho que tem grandes chances aí, se nada mudar, do Devin Booker virar meio que um Anthony Davis ou um DeMarcus Cousins também, Cara, na eu época acho que tava no Kings. O Anthony Davis ainda, é muito melhor do que o que o Devin Booker tá tendo. O New Orleans pelo menos pegou playoffs aí Sim. nessas histórias. Mas, eu digo desses jogadores que acabam jogando grande parte de suas carreiras jovens ainda. No lixo, porque é um time ruim, que não tem uma organização boa, não tem jogadores bons ao seu lado, e quando você acha que o time está pronto para montar o time ao seu lado, ele basicamente refaz um planejamento e manda embora todos os jovens que poderiam evoluir com você. Sim. Já começa o movimento errado do Suns, que acertou no ano passado, acertou. Mas eles deixaram passar um Luka Doncic. Já é um erro. Se o Luka Doncic estivesse nesse time, o time já estaria num patamar melhor. Sim. Quando eles selecionaram o Josh Jackson, eles deixaram passar De'Aaron Fox, deixaram passar Lauri Markkanen, deixaram passar Donovan Mitchell, deixaram passar John Collins. São nomes que seriam melhores que o Josh Jackson. Aí a gente pega contexto, né? Porque o Josh Jackson era uma força naquele top 3 lá. Não, ele era uma força, só que é aquele negócio. Erros podem acontecer. Sucessão de erros não podem. Não podem, mas é que
Draft também é contexto de Sim, sim. Não, o que eu tô falando é que, tipo, eles podem errar uma vez, errar duas, mas é que quando um erro de contexto acontece numa sucessão de muitos erros, compõe. O que eu acho que vai além do contexto de um draft, em que tá todo mundo falando que determinado jogador deveria ser escolhido em tal posição, é que você já poderia ter um recorte do comportamento, do caráter, de Sim, algumas coisas. com certeza. Por exemplo, em 2016 eles pegaram o Dragon Bender. Depois você tinha o Buddy Hield, você tinha o Jamal Murray. E depois eles pegaram o Marquise Chris. Depois do Marquise Chris, você tinha o Domantas Sabonis, você tinha o Taurean Prince, você tinha o Juan Gomes, que não é tão bom, mas é melhor, você tinha o Caris LeVert. Você tinha gente, né, Felipe? Tinha o Pascal Siakam, tinha um DeJounte Murray. É que aí são jogadores de segunda rodada. Não, ainda na primeira rodada, no final da primeira rodada. Mas são apostas. Esses daí são jogadores depois de loteria que são apostas, né? Na verdade, não, eles mandaram pro Sacramento, mas... Cara, mas mesmo assim, são erros. São erros. São erros. A última vez que eles acertaram foi, obviamente, no Devin Booker. Pra mim, desses, o erro mais grosseiro não é o Josh Jackson, não é o Marquise Chris, é o Dragon Bender. Eu diria até que o erro mais grosseiro vai se provar no futuro isso, que é o DeAndre Ayton, que nem é um erro. Porque deixar passar Luka Doncic é inaceitável. Concordo, É inaceitável. Concordo. É inaceitável. E tudo culminou nisso, né? Tudo culminou nisso. Bom, o outro time que a gente vai entrar nessa lista, meu amigo, aí não tem nem o que dizer. É uma mistura de negócios errados com negócios errados quando a expectativa é muito alta. Eles até enganaram, a gente fez até um vídeo falando da futura dinastia do New York Knicks. Eu vou te ver falar, eita, do passado, segura isso. Não, essa vergonha você vai passar no crédito ou no débito, Heitor do passado? Triste, né, cara? Foda. Não tem nem o que dizer. Vamos relembrar os negócios que eles fizeram. Eu só adianto uma coisa. Não foram negócios ruins. No geral, não foram negócios ruins. O problema é... Tipo, se você olha individualmente cada negócio, tipo, é um ou outro que você fala, não, esse negócio tá ruim. O problema eram as expectativas que foram geradas. Pra quem espera Kevin Durant, Zion Williamson, Kyrie Irving e Anthony Davis no mesmo time, foram muito abaixo. Muito, muito abaixo. O primeiro negócio, que foi talvez o melhor, foi um negócio até interessante, foi Julius Randle. Vindo do New Orleans Pelicans, é um cara de double-double de média, de mais de 20 pontos por jogo, que foi assinado por 63 milhões por 3 anos. É um negócio bom, esse foi bom. Até no contexto foi bom, porque eu acho que o Julius Randle é um cara subestimado, que tem bastante para evoluir, que bem provavelmente vai fazer um 20-10 nessa temporada, para mais. Então é um negócio interessante. Só que aí começa alguns negócios meio estranhos. Tipo um Elfrid Payton por 16 milhões por 2 anos. Aí você já pensa. Meio carinho, né? Meio carinho, esse negócio foi meio caro. Aí chega outro negócio que também é meio estranho. Que, por exemplo, é o Wayne Ellington por 16 milhões por 2 anos. O Wayne Ellington é um cara de contrato mínimo. Ele tá no nível de ser um cara de contrato mínimo. Eu acho que no máximo, aquele contratinho de 3 milhões e pouquinho. 3 milhões, 4 milhões, por aí. No máximo. Isso. O outro negócio que eu não acho tão ruim, que foi o Red Bullock por 21 milhões por 2 anos. Caro. Mas é menos estranho do que os dois primeiros que eu falei. Aí chegou mais negócios, Felipe. Eles contrataram um time inteiro, basicamente. Pra suprir a necessidade. Aí começa um dos piores... Esse eu acho que esse negócio não faz sentido nem olhando individualmente ele. Que é um Taj Gibson por 20 milhões por 2 anos. Um Taj Gibson de 34 anos. Sendo que você acabou de contratar um Julius Randle. Sendo que você tem PFs no seu elenco. E o Taj Gibson não foi o único outro ala pivô contratado. Não foi. Eles foram atrás do Bobby Portis por 31 milhões por 2 anos. O Bobby Portis eu acho um bom jogador. Se fosse em outra circunstância, eu até apostaria nele como um dos Most Improved Players dessa temporada. Mas você não paga 15 milhões e meio no Bobby Portis. Ele não fez nada na carreira dele além de tomar um soco do Mirotic. Dá um soco no Mirotic. Que justificasse isso. Com certeza.
contrataram só Big Man, gastaram uma grana enorme, inclusive, em Big Man. Tem mais algum negócio? Acho que não, né? Creio que não, aparentemente não. Coisa engraçada, eles ainda pagam 6 milhões de dólares para Joaquim Noah no dead cap. Mas... que também fez parte de um time absurdo que eles tentaram montar, né? Então, né? É uma sucessão de erros absurdos desse time do New York Knicks. E, tipo, é o que eu falo, não são jogadores ruins na sua maioria das vezes. O único jogador aí que tem potencial para ser All-Star é o Sr. Julius Randle. Talvez o Rookie, só que não nessa temporada. Sim, só o Sr. J. Barrett foi um fenômeno. É. O R.J. Barretos. Nome de radialista. É o primeiro jogador da história da NBA a ter a união de 2 nomes de 2 cidades brasileiras. Grande piada, grande piada. É, tá todo mundo rindo. Estão rindo mais do que da minha imitação de Lula, mas isso não vem ao caso. E são jogadores que só são role players. Julius Randle, apesar de eu achar que ele tem potencial para ser All-Star, que ele é bom, ele não é protagonista de porcaria nenhuma. Nunca foi protagonista, nem no teatro da escola. Julius Randle tem o cara que fazia o papel da árvore no teatro da escola. Da rocha. Ele não conseguia nem ser o sol do teatro da escola, só a árvore e a rocha. Acho que você tá indo um pouco longe, né? Não, mas com certeza, ele tem mais perfil. Acho que até a característica de jogo de coadjuvante. Ele não é um cara que vai controlar o time, levar o time a uma vitória inesperada, acabar com o jogo em finalzinho. O cara que vai realmente desequilibrar, né? O Knicks estava indo atrás de jogadores que iriam desequilibrar, sofreu derrotas massivas com esses jogadores indo, inclusive, para um rival. Sim. Não, isso eu acho que foi, tipo, a cereja do bolo. Porque eles perderam os jogadores que eles iam curtir, mas pro seu rival, pro Brooklyn Nets, que tava na merda há 3 temporadas atrás. O Brooklyn Nets tinha o Jeremy Lin como seu franchise player. E sem escolha de rodada, sem nada. Como pode, cara? Eu acho que... Não sei. Eu não sei. O Knicks não merecia jogar basquete mais. O Knicks é um time ridículo, Felipe. É, um planejamento lamentável. E você sabe que é melhor? Você percebeu que a maioria dos contratos deles são de 2 anos, né? Sim. Você sabe qual que é a desculpa pra isso? Daqui 2 anos o Giannis Antetokounmpo vira free agent. Cara, meu olho virou de uma maneira... O Knicks... Meu Deus do céu. O Knicks é uma piada de mau gosto, Felipe. O Knicks é uma piada de mau gosto. Não. Acho que a gente poderia fazer um episódio inteiro elencando todos os fracassos do Knicks aí, desde a época do Patrick Ewing. E ainda que a época do Patrick Ewing se estendeu muito. Vamos fazer esse compromisso. Quando a free agency abaixar, a gente vai fazer um episódio elencando todos os erros do Knicks até agora. De 99 até agora. Aguardem. Justíssimo, justíssimo. Bom, Felipe, a gente não tá aqui só pra reclamar, né, Felipe? Ou a gente tá? A gente vive pra reclamar, né, cara? Mas a gente pode também sempre... Tentar não reclamar. a gente tem a opção de ser gentil. Olha, eu não gosto de ser gentil, não. Eu acho que o mundo é muito ruim pra gente ser gentil, Felipe. Mas vamos lá, vamos falar dos times que se deram bem. Eu acho que antes de falar dos times que a gente selecionou pra falar que se deram bem, a gente pode citar alguns que foram bem, mas não ficaram na nossa lista final, né? Por exemplo, Milwaukee Bucks perdeu o Brogdon, mas renovou com o Brook Lopes, renovou com o Chris Middleton, conseguiu um Wesley Matthews por um contrato mínimo, conseguiu um Robin Lopes por um contrato mínimo, trouxe o Thanasis Antetokounmpo, tem 2 duplas de irmãos no time agora. Foram movimentos bons, né, Felipe? Foram. Tem uma série de times que a gente poderia colocar aqui, né? O Bucks é um dos que eu penso. O Detroit fez negócios interessantes, conseguiu um Rose barato, conseguiu um Markieff Morris barato. Deixa eu pensar qual outro que a gente pode pensar. O Magic fez o que precisava fazer.
Renovou quem precisava Renovou quem precisava renovar. Conseguiu ainda um Amino. O Magic é o time da envergadura da NBA nesse momento. O Pacers foi muito bem. A gente já citou o Pacers nos nossos vídeos. Acabou perdendo um dos seus principais jogadores, mas, num geral, tipo, o desempenho deles de free agency acabou sendo Bem pra bem caramba. positivo, né? São todos negócios que fazem sentido ainda mais em conjunto. São bons sozinhos, mas fazem sentido em conjunto. A gente tem também o Philadelphia 76ers, que conseguiu alguns nomes interessantes. O Celtics, que tentou consertar os estragos que sofreram. O Bulls, por incrível que pareça, contratou nomes bons, com Ted Young, Satoransky, renovando o Corsi Diacono. A gente teve o Kings, que fez movimentos bem interessantes, tirando o Harrison Barnes. Eu achei bem caro o Harrison Barnes, mas eles fizeram de um jeito que vai servir para eles. Que é um contrato que quanto mais ele avança, mais ele diminui. Então, pra frente, se o Harrison Barnes realmente não dá certo, pode melhorar. O Pelicans fez negócios muito interessantes. Conseguiu um Derek Favors e um J.J. Redick nessa free agency. Conseguiu um Nicolo Melli, da Euroliga, que falam que é muito bom. Eu não conheço nada de Euroliga, então... tem o Jazz, que eu acho que o Jazz não entrou na nossa lista final. E fez negócios muito bons. Eu acho que esses são nomes muito bons pra gente destacar, Felipe. São os que a gente acabou ficando em dúvida para Sim. colocar numa terceira posição. Alguns a gente até poderia colocar realmente, mas a gente até já fez vídeos, né, sobre alguns desses times. Sim, sim. Inclusive, talvez vão sair outros vídeos sobre os times que a gente ainda não falou. Então, a gente decidiu, na verdade, pro terceiro time trazer um nome diferente. Que ninguém tá falando, na verdade, mas a gente achou um desempenho muito satisfatório. Não só na Free Agency, porque não teve muito movimento da própria Free Agency, mas teve movimentos durante todo esse período de off-season que foi muito interessante, que é o Memphis Grizzlies. Por incrível que pareça, o Memphis Grizzlies tá bem. Não é por incrível que pareça, porque eles estão bem faz muito tempo. Mas a galera achou que ia ser um processo mais demorado. Porque acho que a gente tá mal acostumado com o processo de reconstrução que foi do Philadelphia 76ers. Mas eles fizeram um processo bom. Num geral, o que a gente está vendo dos últimos processos de reconstrução de algumas franquias, né? A gente está vendo processos mais rápidos. Os jogadores estão se desenvolvendo bem, os jovens que a gente esperava que se correspondessem estão indo bem. E o do Memphis, você não tem nenhum figurão, né? Não. Nem mesmo os jovens ainda, tipo, são grandes nomes e tudo mais. Mas o time, no geral, que foi montado através de trocas, através de contratos assinados, é muito sólido, né, cara? Sim, sim. Porque, por exemplo, eles conseguiram 2 futuras escolhas de segundo round. Conseguiram a escolha de primeiro round do Jazz, de 2020. Conseguiram a escolha de primeiro round do Warriors, de 2024. Que tem um bom tempo aí pra frente. Pode ser que esse Warriors já tenha acabado e o time tá numa reconstrução. É uma escolha pra ficar de olho. Eles conseguiram o Jay Crowder, que é um nome muito bom. Eu gosto muito do Jay Crowder. Também É um gosto. jogador sólido, um jogador muito bom pra você ter no elenco. Conseguiram o Grayson Allen, que pode ser um pontuador bem interessante. Ele combina com a filosofia do Grit and Grind do Memphis. Até além, né? Até um pouco demais. Até um ponto dele ser sujo. Sim. Eles conseguiram o DeAnthony Melton, que acho que era o melhor armador do Suns no ano passado, se eu não me engano. Não que pra isso precisasse muito, né? Seja muita coisa, né? Conseguiram o Josh Jackson, que era um garoto problema, mas tem qualidade, pode ser desenvolvido numa cultura correta. E a gente sabe que a cultura do Memphis Grizzlies é uma das melhores culturas de trabalho de toda a NBA. Conseguiram o Andrew Iguodala, que não vai ficar lá, mas uma excelente peça para trocas, para conseguir mais coisas. No draft eles foram muito bem, conseguiram o Ja Morant, o Brandon Clark. E eles ainda conseguiram se livrar do contrato de Chandler Parsons. Isso, e tem uma série de nomes que já estavam... Você tem o próprio Dillon Brooks, que é interessante, pode se desenvolver num role player interessante, Sim. né? O Valanciunas voltou. Renovou com um contrato mais barato do que ele tinha. Pra você mostrar que eles estão... Pra um cara fazer isso, o Valanciunas é um cara que tinha mercado. Ele poderia ir pra um Celtics da vida. Sim. Pra um cara resolver fazer isso... que tem um ambiente bom ali. Tem alguma coisa boa sendo construída, isso. né? É um time que acho que vai ter muita expectativa sobre os jovens, né? Sim. E então você vai ter jogadores... Jay Crowder, CJ Miles, próprio Valanciunas.
Talvez um Solomon Hill, um Avery Bradley, vão ter papéis muito importantes como mentores desses caras, para controlar ânimos. E isso eu digo até pelo Josh Jackson, que talvez seria uma medida corretiva para a personalidade dele. E eu reconheço que em 2017, Josh Jackson, né? Que 2017. O Josh Jackson, quando foi selecionado, eu tinha achado que o Suns tinha feito um negoção, porque na minha cabeça maluca ele era melhor que o Jason Tatum. Muita gente acreditava, né, que ele tinha o potencial para isso, mas acho que por essa comparação, desde cedo, Jason Tatum, não só pelo que a gente vê em jogo, mas em comprometimento mesmo. O Jason Tatum é um jogador fora é um nível A a mais. É de longe o melhor da classe. Desde que o Jason Tatum saiu do college, eu lembro de que ele estava fazendo muitos treinos com aquele maluco que treinou o Embiid para desenvolver o arremesso de longa distância e o drible dele. Mas são negócios interessantes e é um time que está se comentando pouco. Talvez a gente transforme isso em um vídeo para falar sobre o Memphis Grizzlies. Eu acho que o Memphis Grizzlies é um time que tem um futuro brilhante pela frente. Certo? Certo. Bom, a gente falou do Pacers. Só um comentário, que eu acabei de ler uma informação aqui, que o Pacers fez uns negócios bons, a gente comentou no nosso vídeo, que foi o Brogdon, foi o TJ Warren, foi o Jeremy Lamb, foi o TJ McConnell. Mas teve um negócio que o TJ Warren, que foi estranho, que foi ele mais a pique por dinheiro, uma pique 32. E, na verdade, o Pacers ia receber a pick 32. E falaram que quando eles receberam essa oferta, eles realmente acharam que era uma piada. Eles não acreditaram, pensaram que alguém estava zoando com eles. É claro, o TJ Warren, ele é um jogador muito produtivo para ser... Jogado, assim, as traças. Tão pouco. Que até entra no mérito também do Phoenix Suns como um dos piores times de desempenho, né? Pois é. É outro movimento que a gente esqueceu de comentar. Um movimento completamente burro. Esse movimento eu acho que foi um dos mais estúpidos dessa free agency, cara. Porque você poderia conseguir uma pick. Pode ser uma pick de segunda rodada. Teria muita gente que teria vontade de fazer isso. Cara, é realmente bizarro. É pra você parar pra pensar o que aconteceu com o TJ Warren. Cara... Porque aparentemente não aconteceu nada. Ele não fez nada. Ele não tá bichado de nada. Não tem motivo. A minha suposição é burrice do Suns. Exato. Eu acho que só isso explica. Exato. Eu tenho na minha cabeça que, às vezes, o ser humano, ele tenta entender burrice fazendo teorias mirabolantes, achar que tem um objetivo muito genioso por trás. Às vezes a gente subestima a burrice do ser humano, Felipe. E subestimar a burrice do Suns é super tranquilo. Tanto que eu acho que o Devin Booker, eles nem deviam achar que ele era realmente bom. Foi um golpe de sorte. Eu vou me manter calado sobre o Phoenix Suns, porque acho que ultimamente eu tenho feito muitos comentários. Que tem que acabar, né? Tem que morrer. Tem um outro time que a gente vai citar, que na verdade não é o time mais comentado pelos negócios grandiosos, mas que fez negócios muito pontuais, que, diferentemente do Knicks, esses negócios olhados sozinhos talvez pareçam ser ruins. Mas quando você olha no contexto geral, são negócios muito bons, que é o Philadelphia 76ers. Tanto que a gente comentou no nosso vídeo que a gente gravou que, por exemplo, quando a gente olhou o Tobias Harris por 36 milhões em média de contrato por 4 anos, a gente falou, caralho, meu amigo, vocês estão dando muita grana pro Tobias Harris. Ele não merece tudo isso. Não é All-Star, não é nada. Só que aí depois a gente viu eles pagando 96 no Al Horford mais 13 milhões de bonificação. Meu amigo, o Al Horford no final desse contrato vai ter 37 anos. Só que aí eles conseguem fazer um sign and trade com o Jimmy Butler e conseguem o Josh Richards. A gente começa para pensar, putz, esse time tá ficando interessante. Exato. Aí eles ainda vão atrás de um Kyle O'Quinn pelo contrato mínimo.
Que é um center reserva muito bom. Muito bom. Pelo que eles poderiam pegar com o cap que tem, com Sim. certeza. Sim. Eles também conseguiram um defensor, que é o... que passou por lá, esqueci o nome dele. Mike Scott? Mike Scott renovou, não era nem o Mike Scott, mas é outro. Foram 8 milhões por 2 anos, o Mike Scott. Isso. Conseguiram o James Ennis. E o James Ennis, que é 4 milhões por 2 anos. Salário muito baixo e... Raulzinho. Nosso movimento preferido. Raulzinho. Então, é que eu vejo que eles saíram dessa free agency com um time titular muito melhor, muito mais equilibrado do que o ano anterior. Josh Richardson, pra mim, é mais jogador que o J.J. Redick. Vamos xingar, porque o J.J. Redick é amado por muitos brasileiros, mas eu acho ele mais jogador. Eu gosto mais de ver esse time com o Al Horford do que o Jimmy Butler. Não que eles sejam jogadores comparáveis, Sim, sim. mas no contexto geral eu gosto mais de ver. Pelo equilíbrio do jogo, estilo de jogo, dá mais oportunidades para Sim. Ben Simmons controlar mais jogadas. Sim. Um próprio Embiid sair mais um pouco, né? Descansar, porque a gente sabe que o Embiid tem problemas de lesão. Você Isso. pode preservar muito mais ele para ele poder jogar o fino nos playoffs. Você tem também um Kyle Quinn, que talvez não seja melhor do que o Boban Marjanovic, mas ele compensa mais por causa desse salário, que é um salário muito baixo pelo que ele pode oferecer. Ele compensa pelo salário e, dependendo do que você vai exigir dessa sua segunda unidade, o Kyle Quinn, pelo menos, ele é um pouquinho mais móvel na transição defensiva. Sim. E você tem também o Raulzinho. O Raulzinho não é melhor que o TJ McConnell, mas é um salário baixíssimo para um jogador que vale a aposta nisso. Eu acho que até eles fizeram certíssimo. Querendo ou não, o Raulzinho tem algumas características que ele pode emular do TJ McConnell. Acho que até por isso, quando eles viram ele disponível no mercado, falou, opa, perdemos nosso PG reserva, a gente só tem o Shake Milton. Quem quer Shake Milton na fila do pão? Exato. Aí eles falaram, pô, aquele moleque lá, ele defende bem, é um controlador de bola interessante, sabe fazer a parte tática muito bem, talvez até melhor do que os jogadores que hoje são titulares em alguma equipe. Eu acho que a inteligência tática do Raulzinho, pelo menos nesse aspecto, é de alto nível na NBA. Sim. E aquele negócio, é muito engraçado você ver os jogos que o Raulzinho joga. É muito difícil ele estar com plus-minus negativo e quando ele tá, nunca é muito negativo. É porque o time tá perdendo no geral. isso, o Raulzinho nunca vai ser o cara que vai fazer 25 pontos. Se eu não me engano, o career high dele é 22 por aí. Sim, e ainda foi um jogo absurdo. Um jogo absurdo dele. Só que ele é o cara que... Principalmente, ele não atrapalha o seu time e até ajuda. Ajuda, ele joga bem com a bola, sem a bola. Aproveita muito bem os pick and rolls quando precisar. Sim. A defesa dele, dependendo da marcação, tipo, ele consegue até, que a gente comentou no vídeo, ele marca caras mais atléticos do que ele, não com instinto, mas com posição defensiva, com inteligência. Ele é que nem a marcação do Al Horford. Exato. Sabe se posicionar bem na quadra. E até, por sinal, até passar um pouquinho à frente desse negócio do Raulzinho, a segunda unidade desse 76ers defensivamente é muito boa. A primeira já é maravilhosa. Isso. Você tem o Ben Simmons, tem o Josh Richardson, você tem o Al Horford e um Embiid, que são todos defensores de elite. E você tem na segunda unidade, você tem, além desses que a gente citou, que é o James Ennis, que é um bom defensor de perímetro. Você tem um Raulzinho, você tem um Kyle Quinn, O próprio Mike Scott. Mike Scott, mas também tem uns jovens, que o Zaire Smith, ele chegou com fama de bom defensor, não deu pra jogar nada ainda por causa de lesão, mas chegou com fama de bom defensor. Você tem o Matisse Thybulle, que eu acho que é Thybulle o nome dele, eu não consigo... Ou é Tibule ou é Thybulle. A gente vai descobrir nos comentários quando o pessoal ficar reclamando que o pessoal gosta de fazer isso. Com certeza. Mas tem uma Matisse Thybulle que também é um cara que com menos de 10 pontos por jogo no college, que foi um cara de primeira rodada. Isso não é comum. Vale lembrar que isso nunca é comum. A parte... Tem alguma coisa que fez os scouts olharem para ele com bons olhos. Sim. Ele deve ter feito um scrimmage brilhante, marcando o melhor jogador que tinha lá. Então,
É um time muito interessante. Como eu falei, eu só não cravo que é o melhor time do leste, porque o Kawhi Leonard pode ficar no leste. Só que é o melhor starting five. Com certeza. Com certeza. É o melhor starting five de longe. E talvez seja o jogador mais interessante. O time mais interessante e favorito para ganhar essa Conferência Leste. E talvez o favorito para ganhar a NBA. Obviamente, depende do movimento do Kawhi Leonard. Qualquer time que o Kawhi Leonard for, eu boto minha mão no fogo e coloco ele pelo menos no top 3 favorito. Qualquer um dos três que ele for, tá no top 3 favorito pra mim. Ah, tá. Você falou qualquer time que ele for, eu imaginei até alguns cenários apocalípticos, sabe? Kawhi Leonard no Hornets. Mas eu concordo com você, concordo. Os pontos aí estão muito bem pontuados, né? Mas no leste você ainda tem alguma competição com Milwaukee, você tem uma competição aí Com com Pacers. Pacers mais pra frente, não nessa temporada necessariamente, mas quando o Durant voltar, né? Sim. Vai ser mais interessante, mas a princípio, pelo Starting Five, e eu digo até pela segunda unidade, que para um time que tinha pouquíssimo cap para trabalhar, a segunda unidade conseguiu fazer movimentos muito bons. Eu achei bem interessante mesmo. Além desse time, tem mais um que a gente é carne de pescoço, carne de vaca até falar dele, porque o Brooklyn Nets, que conseguiu os movimentos mais absurdos. Conseguiu 2 dos principais free agents numa tacada. E 2 dos principais free agents mais mediáticos no mercado completamente mediático. Que foi o Kyrie Irving e o Kevin Durant. Que, repito, pra mim é o melhor jogador da NBA. Reclamaram muito da gente quando eu falei que ele é o melhor jogador da NBA. Eu coloco ele como o melhor jogador da NBA pra mim. Não que eu ache estranho acharem que é o LeBronzão, mas é o melhor jogador da NBA pra mim. O que você achou desse time, Felipe? É um time bom, eu respeito a sua opinião, Heitor. Não sei se eu concordo completamente com ela, mas eu acho que ela faz sentido e a gente não precisa discordar dela com deselegância. Exatamente. Mas, cara, realmente é um time. Eles assinaram 2 jogadores brilhantes. Acabou acarretando também na chegada de um outro jogador útil, que não era necessário. Se ele fosse sozinho, seria um negócio horrível. É. Seria um negócio horrível. 10 milhões por ano pelo DeAndre Jordan nesse momento da NBA. Sendo que você já tem no seu time um. Jarrett Allen, que é melhor que o DeAndre Jordan. E em crescente, né? É um jogador que poderia ver uma evolução muito maior. Mas, num geral, você tem a chegada do Garrett Temple também, um veterano cascudão no Wilson Chandler. Sim. E você ainda tem os nomes que ficaram, Caris LeVert, Spencer DeWind, próprio Jarrett Allen, Zanan Musa, Rodion Kurucs. Conseguiram 2 jogadores que são 2 role players pelo menos interessantes, que é o Garrett Temple e o Wilson Chandler. Não são bons. Eu acho que eles estão longe de ser bons. Tem um movimento que, assim, até surpreendeu com a chegada do Taurean Prince, né, cara? Taurean Prince, que foi antes, eles conseguiram limpar o contrato deles, mandando embora o... Fugiu o nome da cabeça do cara. É um cara que é o principal erro do Sean Marks. Allen Crabbe. Allen Crabbe. Grande Allen Crabbe. Um abraço, meu amigo. Tô com saudades. Realmente um dos piores contratos aí, né? Eu acho que é o único erro do Sean Marks nessa gestão do Nets. Não sei se ele foi no Allen Crabbe com aquela tentativa de fazer os outros times gastarem, só que aí o outro time falou, eu não vou gastar tudo isso nele, não. Ele foi no Allen Crabbe nessa tentativa, o outro time gastou, e ele trocou pra pegar o Allen Crabbe depois. Ele queria o Allen Crabbe mesmo. Triste. Mas, no final das contas, virou um Taurean Prince, que evoluiu muito bem em Atlanta. Vai ser basicamente o power forward, SF desse time. Small forward. Small forward. Que você tem um Durant e o Taurean Prince também tem... Acho que ele pode transitar bem entre essas 2 posições, apesar de não ser muito alto. Nessa temporada ele provavelmente vai ser o small forward e o power forward vai ser o Kurucs. Sim. É bem provável que seja isso. Mas foram negócios muito interessantes. Não vai ser pra essa temporada. Coloca isso na cabeça, torcedor do Nets. Vai ser pra próxima. Só que pra próxima, esse time tem tudo pra brigar lá nas cabeças.
Com certeza, com certeza. Com o Durant, você tem que acreditar nisso, não tem que ficar duvidando. Mas, no geral, essa é mais uma temporada de playoff para eles. É uma temporada mais de playoff. Com chances, dessa vez, de... Eu acho que se forem muito bem, eles brigam por mando. Mas se não brigar por mando, se só conseguir no playoff de novo, tá ótimo. Com certeza tá ótimo. Eu achei um dos negócios muito bons, Felipe. Muito bons mesmo. Gostei. E isso acabou... Tem um bônus, nosso time extra. Que o Brooklyn Nets acabou proporcionando outro time sair bem. Na verdade, eu não diria que ele foi bem, porque ele é pior do que ele entrou. Mas colocando em perspectiva do que ele poderia ter ficado de mal, ele foi muito bem. Que é o Golden State Warriors. Que renovou com o Klay Thompson, conseguiu o D'Angelo Russell e ainda conseguiu um Willie Cauley-Stein nessa free agency. Pelo mínimo. O Cauley-Stein era um cara que a gente apostava que poderia muito bem estar ganhando aí os seus 8 milhões. Eu acho que até 10 ele conseguiria, dependendo do momento. Coisa do tipo. É que também o Cauley-Stein, ele foi bem na última temporada, mas é um jogador que também tem o que provar. Sim. Mas... É aquele jogador que você espera que ele melhore. Ele demonstrou evolução, foi algo importante. E um papel como ele poderia ter no Warriors seria muito interessante, porque é um time que a gente viu o Javel Magui jogar bem. Sim. A gente viu o Zaza Pachulia, uma série de pivôs que não são necessariamente brilhantes, bons, mas que dentro dos seus papéis foram muito bem. Mas o que realmente chama atenção é a chegada de um D'Angelo Russell. O D'Angelo Russell foi tipo... Tudo bem que eles acabaram perdendo o Andre Iguodala e umas picks por isso. Tudo bem. Mas, cara, eles conseguiram um dos principais free agents, sem ter cap. Bizarro, né? Foi bizarro. Existe o papo dele poder ficar ou não poder ficar. Tem um vídeo no nosso canal que a gente sugere soluções para trocar o D'Angelo Russell. Mas se ele ficar também já valeu a pena. Sim, com certeza. Que é um jogador para agora e é um jogador para o futuro. Você tem um Klay Thompson que, por enquanto, machucado, mas mesmo quando estiver saudável, você pode jogar ele para uma ala. Sim. Ele tem, inclusive, altura para isso, ele tem 6'7". Sim. Então, tranquilo. E seria uma chuva de bolas de 3 com esse time, né? E uma chuva de ball handling, né? Você tem um Russell e um Curry no mesmo Curry time. no mesmo time, jogando juntos. Quem que você marca nesse caso, Felipe? É um perímetro de All-Star, sabe? Até do estilo de jogo brincadeira. Sim. Toca um, bate a bola entre as pernas, toca pro outro, é meio que um Globetrotters. E o Starting 5 já é interessante, porque você tá com o Curry, você tá com o Russell, você tá com o Klay Thompson, você tá com o Draymond Green, tá com o Cauley-Stein. Eles ainda conseguiram o Glenn Robinson, que não tem nem o que comentar por ele, porque... Tem também a possibilidade deles recuperarem o Iguodala. Teria que ter uma combinação de negócios pra conseguir isso. E eu não sei se alguém está disposto a fazer esses negócios pra eles. Que é que o Iguodala agora tá no Memphis. E se ele sair do Memphis, vai ser ou por troca, ou por buyout, mas provavelmente é troca. E se ele for trocado do Memphis pra outro time e aí receber o buyout, aí ele pode voltar pelo Warriors pelo mínimo de veterano. Mas eu acho que não vai acontecer isso. É improvável, mas mesmo assim, tipo, é um time que já vale a pena. Se ainda tem alguns caras interessantes, o próprio McKinney lá dentro, né? O McKinney, que a gente não sabe qual que é o primeiro nome dele. É Jordan, não é? Não, é alguma coisa com A. É a McKinney. Alfonso. Ou é Alfonso, ou é Adoniran, ou é Arthur, ou é Astolfo. O Asdrubal McKinney. Alfonso. É o A McKinney. Alfonso. Talvez seja. Eu tô olhando aqui, Heitor. Eu duvido, eu não acredito no Google nesse caso. Não é Google. O Google tá mentindo. Não é Google, é Basketball Reference. Eu também não acredito. Eu acho que nem o Basketball Reference ele chutou um nome lá. Se você procurar no site da NBA, vai aparecer outro nome lá. Vai aparecer André McKinney. André. Adalberto McKinney. Mas é um time interessante. Tem que ver o que eles vão fazer, porque talvez não seja nem o time que vai começar. E se não for o time que vai começar, nosso canal vai ter vídeo analisando o time que vai começar em algum momento. Mas é um time interessante, né, Felipe?
Sim, sim. Time titular, mesmo com o Thompson machucado, você já dá pra ter medo desse perímetro. Dá pra ter, dá pra ter. Não sei quem que é o time, o ala titular por enquanto desse time. Mas. Glenn Robinson. Rapaz, seria a chance da vida do Glenn Robinson. Que eu nem lembrava que o Glenn Robinson era jogador de basquete até ele ser contratado. Mas é isso, né, Felipe? Acabou agora. Agora, nesse momento, é 8h57. Tá acabando a gravação desse podcast. Kawhi Leonard, esse desgraçado, ainda não decidiu pra onde ele vai. Então, vocês perderam a oportunidade de ouvir a minha reação ao vivo do Kawhi Leonard fechando com algum time. E poderia ser histórico, mas culpem o Sr. Kawhi. Espero que semana que vem a gente tenha o Kawhi Leonard tendo fechado com algum time, Felipe. Também espero. Mas tem outra coisa que a gente espera e que, na verdade, parte dos nossos ouvintes aí. O quê? Que eles acompanhem o nosso podcast em todas as plataformas que eles gostam, de várias maneiras, não apenas ouvindo elas. O que eles podem fazer além de ouvir? Olha, eles podem comparecer ao Apple Podcasts, já que não existe mais o iTunes. O que eles fazem no Apple Podcasts? Eles podem dar 5 estrelinhas lá no nosso podcast. Se inscrever, assinar o podcast, né? Com Assinar o feed do certeza. podcast. Eles também podem visitar o Spotify. Spotify lá, você segue o nosso podcast. Podem visitar o Cashbox. No Cashbox lá também, você assina o podcast e você dá um coraçãozinho no episódio que você gosta. Deixa um comentário lá. A gente gosta de ouvir comentários. E eles podem até, na verdade, acompanhar pelo YouTube. Se você se inscreve no nosso canal e dá o like no vídeo. E compartilha com seus amigos e comenta no vídeo também. É maravilhoso, porque no YouTube a gente não posta só os podcasts, tem os nossos vídeos também. Muitos vídeos comentando a Free Agency. Podem ir no Twitter, seguir a gente no Twitter, porque lá eu faço piada sem graça. Eu descarrego toda a minha frustração da vida cotidiana no Twitter comentando basquete. Não só basquete, às vezes. É tipo a gente. E eles podem ir também no Instagram, Felipe. Instagram, volta e meia sai uma fotinho lá, um desenho, uma coisinha bonitinha. Normalmente em referência ao conteúdo que a gente produz, ao que tá acontecendo de grande aí. Sim. E acho que é isso, né, Felipe? É isso, você pode mandar uma carta pra gente também. Vou conferir a última vez pra ver se não saiu o negócio do Kawhi. Não saiu o negócio do Kawhi, Felipe. Acabamos sem o negócio do Kawhi. Só pra lembrar, nesse momento a gente tem alguns free agents que ainda não fecharam times. Que podem ter fechado times daqui a um tempo. Kawhi tá sem time, DeMarcus Cousins tá sem time, Danny Green tá sem time, Kelly Oubre tá sem time, Marcus Morris tá sem time, Javal McGee tá sem time, Rondo tá sem time, Rondé Hollis Jefferson tá sem time, Quinn Cook tá sem time, Kentavious Caldwell-Pope tá sem time, Jamal Crawford tá sem time, Iman Shumpert tá sem time, Kenneth Faried tá sem time, Jamichael Green tá sem time, Melo tá sem time, Jabari Parker tá sem time, Ivica Zubac tá sem time, Delon Wright tá sem time, Tyus Jones tá sem time, Trey Lyles tá sem time, o seu Trey Lyles, seu jogador favorito, no lugar do Donovan Mitchell. De onde você tirou isso? Não, Trey Lyles, que foi trocado pelo Donovan Mitchell. Só que ele não é meu jogador favorito, não. Você odeia, na verdade, que isso aconteceu. Tabo Safaloucha tá sem time, Ken Burch tá sem time, Darius Miller tá sem time. Não, acho que o Darius Miller renovou. Tá errado essa lista. Vince Carter tá sem time, Luol Deng tá sem time, Jonas Jerebko tá sem time, Jeremy Lin tá sem time, Joaquim Noah tá sem time, David Nova tá sem time, Lance Thomas tá sem time, Justin Holiday tá sem time, Ian Clark tá sem time e Lance Stephenson tá sem time. Espero que na semana que vem Lance Stephenson esteja na cadeia, porque é o lugar que ele merece. Ufa, todos estão sem time. Tem mais o que falar? Eu achei que a gente ia encerrar desse jeito. Acabou. É isso aí, galera. Falou. Valeu. É nóis. Tamo junto.